Nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, todo o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Hoje é o 18º sermão, desde que iniciamos a exposição de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos num trecho do capítulo de número 7. Diferente dos demais capítulos, esse capítulo aqui eu vou ter só 2 sermões, embora ele tenha 60 versículos, né? É um trecho bastante longo, mas envolve apenas um sermão de Estevão e o desdobramento desse sermão de Estevão. Mas é um trecho que é possível ser desenvolvido em apenas 2 sermões. Hoje eu vou tratar desse texto, semana que vem eu vou tratá-lo dele novamente, tá bom? Então hoje a gente está no capítulo 7 de Atos. E o que é que nós temos visto aqui em Atos dos Apóstolos? O que estamos desenvolvendo nesses últimos 2 anos e meio e pelos próximos 2 anos e meio é este assunto que você vê aqui atrás: transformados pelo Evangelho e enviados a pregá-lo. Conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho, nos promove em nós uma transformação, uma mudança. O Evangelho, ele nos muda por dentro. E algo que aquele que foi alcançado pelo Evangelho precisa chegar a, tal qual uma macieira que vem à vida, né? Tal qual uma... Que fruta você gosta, irmão? Hã? Que fruta? Manga? Ok. Tal qual uma mangueira que vem à vida. De que vale um pé de manga se ele não dá manga? Vale alguma coisa? Tem lá algum calor, né? Pode até dar sombra, né? Tudo bem. Talvez você possa até botar uma rede lá para você se esticar, né? Ok. Mas ele não cumpre o propósito principal da sua existência, que é dar fruto segundo a sua natureza. Entende? O cristão, ele é nascido de novo de Deus para anunciar as boas novas do seu Rei. Por isso que todo cristão que teve um encontro com o Evangelho, ele é enviado a pregar este Evangelho. E é isso que nós estamos vendo aqui ao longo de Atos dos Apóstolos. Veremos parte deste assunto aqui também nesse sermão de número 18, em Atos capítulo número 7. Tranquilo? Tá bom? Então o tema central que estamos desenvolvendo é este. E aqui, especialmente nesse capítulo, eu preciso dar um panorama para você, para que você entenda a leitura e para que você entenda a palavra, a fala de Estevão, né? Hoje eu vou pregar sobre a pregação de Estevão, né? Uma pregação sobre uma pregação, né? Um sermão sobre um sermão, né? Um plágio de um sermão, ou a explicação de um sermão, né? Mais ou menos o que faremos hoje, né? Explicaremos esse sermão de Estevão. Agora, onde se dá esse sermão de Estevão? Estevão havia começado a anunciar o Evangelho com muita ousadia, especialmente a judeus que não eram nativos de Jerusalém, a judeus que viviam em todo o mundo e cujas sinagogas importantes eram representadas em Jerusalém ali por ocasião de uma festa. Estevão estava anunciando o Evangelho a estes co-irmãos, né? Judeus deveriam ser co-irmãos de Estevão, deveriam compartilhar da mesma fé de Estevão, mas embora Estevão estivesse falando do Messias que há muito tempo esse povo deveria esperar, e estava chamando estes irmãos ao arrependimento, eles ignoraram a voz de Estevão, mas não apenas ignoraram, eles se levantaram ofensivamente contra Estevão, quiseram trazer Estevão a julgamento, a fim de que ele pudesse ser declarado um herege, e então ser apedrejado. Era isso que estava acontecendo. Semana passada, no capítulo 6, nós vimos a prisão de Estevão. Essas pessoas, esses judeus que levantaram acusações contra Estevão, acusações com verdades e mentiras, pelas quais trouxeram Estevão a julgamento. E esse texto que nós leremos hoje, não leremos todos os 60 versículos, né? Porque senão estendermos-íamos muito aqui, mas eu quero ler apenas os versos finais. Mas o que acontece aqui? Estevão, ele é acusado, né, de algumas práticas que poderiam ser consideradas naquela época blasfêmia. Ele é acusado de dizer que o templo vai ser destruído. Ele é acusado de dizer que Deus estava mudando os costumes deixados por Moisés. E por isso ele é levado em julgamento diante da Suprema Corte religiosa dos judeus naquele tempo, que era o Sinédrio, tá? E o que nós veremos aqui nesse texto é a defesa de Estevão, ok? Como Estevão se defende? Pregando um sermão.
E, especialmente, o que nós veremos aqui é que Estevão vai apontar aquelas pessoas, dizendo a elas que elas são rebeldes. Deus se tem dirigido a eles, mas eles se têm mantido rebeldes. Sua postura é uma postura de insubmissão a Deus. Eles não querem ouvir a Deus. E a resposta que eles dão a Estevão é uma resposta de loucura. Ao invés de pararem e ouvirem a Deus, eles se levantam esbravejando, gritando, rangendo os dentes e se arremetem contra Estevão para, então, matarem-no a pedradas. Por isso o título desse sermão hoje é Rebeldia e Loucura. Eu não vou ler todo o trecho, tá? Nós vamos ler apenas aqui os versos de número 51 a 53. Mas eu queria que você tivesse em vista, primeiro, esses versos que nós leremos são a conclusão do sermão de Estevão, tá? Nós vamos passar por todo o sermão de Estevão. Mas eu queria que você atentasse, entendendo que estes versos são a conclusão deste sermão que Estevão pregou. E nesta conclusão, leiamos, portanto, a que conclusão Estevão chega diante desse público que o está ouvindo. Estevão diz assim, verso 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Deixa eu perguntar para você. Se Deus falasse com você diretamente, será que você saberia distinguir? Será que você saberia entender se é Deus quem está falando a você? Esse texto aqui nos diz, lá no finalzinho do capítulo 6, que, sendo apresentado ao Sinédrio, o rosto de Estevão, capítulo 6, verso 15, brilhava como a face de um anjo. Eu pergunto para você, você já ouviu Deus através de alguém? Através de um anjo? De um mensageiro? A palavra angelos quer dizer mensageiro, né? Alguém que vem em nome de. Estevão estava com seu rosto brilhando como a face de um anjo. Ele era realmente ali um mensageiro de Deus àquele povo. Eu pergunto a você, se você ouvisse a voz de Deus através de um mensageiro, você reconheceria que se trata de fato da palavra de Deus? E reconhecendo, você receberia essa palavra de Deus ou você rejeitaria a Deus? Se Deus enviasse um anjo para falar com você, você o ouviria? Bem, é exatamente o que temos aqui. Um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, falando as palavras de Deus ao povo que deveria ser o povo de Deus, e que, diante daquelas palavras vivas e profundas, diante daquelas palavras de verdade e de repreensão, este povo, ao invés de se apresentar com temor e tremor e em arrependimento, nós vemos esse povo agindo em loucura diante da palavra pregada de Deus. E eu gostaria de ver com você aqui este sermão que Estevão então vai pregar a este povo, com sua face brilhando. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo aí, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, nós não leremos todo o trecho, mas nós leremos pontualmente algum versículo aqui e ali, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá? A primeira coisa importante que vemos nesse texto é que Estevão mostra aos seus ouvintes que Deus é um Deus que se dá a conhecer, Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que fala. Nós vemos aqui no verso de número 2, a palavra de Deus nos dizendo que
o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse. Estevão está dizendo: eu não estou destruindo as tradições de vocês, eu reconheço sim que Deus veio falar a Abraão. Em Abraão nós temos, para nós que somos o seu povo, para nós que somos a descendência de Abraão, um Deus que vem falar, um Deus que vem se revelar, um Deus que vem se manifestar. Há uma boa vontade de Deus de manifestar-se, de dar-se a conhecer, de chamar para si um povo. Essa é a primeira coisa importante que vemos nesse sermão de Estevão. Deus é um Deus que se dá a conhecer. Deus é um Deus que se dá a revelar. Deus é um Deus que diz. E as suas palavras ficaram registradas para nós aqui na Sagrada Escritura. E do mesmo modo como Deus se dirigiu a Abraão, e as suas palavras ficaram registradas na Escritura, Ele agora se dirige a nós. E obviamente, naquele dia, pregando no Sinédrio, isso que Estevão estava dizendo, era como se ele dissesse: Deus disse, e Deus continua a falar. Deus disse e Ele está falando. Deus disse e suas palavras ainda podem ser ouvidas. Deus disse e não ignore a sua voz. Não tapem os seus ouvidos. Não façam de conta que vocês não o estão vendo. É exatamente assim que começa o sermão de Estevão. E para nós, obviamente, permanece essa mesma exortação. Se Deus vier falar com você, será que você o ouvirá? Será que você reconhecerá a sua voz? Será que você sabe fazer distinção entre a palavra de Deus e aquilo que não é a palavra de Deus? E preste bastante atenção. E se Deus vier falar com você, será que você dará a devida honra e a devida recepção à palavra de Deus, à sua vida? Ou será que você a ignorará? Será que você fará de conta que não é com você? É exatamente nesse contexto aqui que vemos Estevão começando a falar. Bem, mas embora Estevão revele, que ele está junto com essa tradição histórica, ele reconhece que Deus falou através de Abraão. E os seus próprios ouvintes pudessem ver a sua face como a face de um mensageiro de Deus, já de início, a palavra de Deus, por meio de Estevão, nos fala de que, muito embora Deus estivesse falando àquele povo, desde cedo, esse povo tinha um espírito rebelde e rejeitava os líderes que Deus levantava para falar a eles. Este povo era um povo de um coração rebelde e rejeitava os líderes que Deus levantava para falar a ele. E aí ele usa o exemplo de José. Olhe, observe comigo o verso de número 9. Ele havia falado de Abraão, ele diz que de Abraão vem Isaque e Jacó, e nós sabemos que de Jacó temos então os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, dos quais Deus havia escolhido José para ser o líder e para guiar seu povo. Dentre os 12 filhos de Jacó, Deus escolheu um, e Deus o levantaria como líder dos seus irmãos, e Deus continuaria a cuidar do seu povo através dele, e Deus falaria ao seu povo por meio de José. Mas observe o que diz o verso de número 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Vemos aqui então Estevão começando a mostrar um padrão. Que padrão? Embora Deus tenha escolhido um povo, embora Deus esteja se dirigindo a falar a este povo expressará repetidamente um coração rebelde, especialmente rejeitando a liderança que Deus escolhe para falar a ele. Esse é um padrão que nós vemos no povo de Deus. Inclusive, aqui,
Estevão vai dizer um pouco mais à frente que a este José, a quem os irmãos rejeitaram, Deus o fez governador de todo o Egito. E Deus, por meio de José, preservou todos os filhos de Jacó e a sua descendência para o futuro. Percebe aqui? Deus escolheu alguém. Inclusive Deus havia dado sonhos a José, dizendo a ele, através daquelas imagens, que ele seria sobre os seus irmãos o líder, que Deus o constituiu para conduzir seus irmãos, para proteger e cuidar dos seus irmãos. Mas os seus irmãos, ouvindo estes sonhos, começaram a nutrir-se de inveja contra José e eles são os primeiros a apresentar um padrão dentre o povo de Deus. Que padrão? Um padrão de rebeldia, um padrão de resistência às lideranças que Deus constitui sobre o povo. Percebe aqui a fala de Estevão? Com isso, Estevão está mostrando essa resistência de vocês à pregação que eu estou fazendo de Cristo. Isso não é novo. A resistência de vocês a Cristo também não é nova. Esse é um padrão de rebeldia persistente, gravado na alma desse povo. Inclusive, o profeta Jeremias chega a usar a seguinte imagem, Isso está gravado em vocês como gravado na pele de um tigre. Sabe as manchas de um tigre? Não tem como mudar. E assim, o profeta Jeremias fala disso também. O pecado gravado na pele é algo que está tão profundo, que se repete, e se repete, e se repete. E aqui Estevão está falando dessa rebeldia, esse não querer ouvir a Deus, de rejeitar os líderes que Deus levanta. Para assentar mais ainda essa ideia, Estevão usa outro exemplo. Ele poderia ter usado dezenas de exemplos, Mas ele usa ali os dois primeiros, os mais importantes, José, e em seguida ele fala de Moisés. Olha o que diz o verso 25, preste atenção. Para reforçar essa ideia, para estacar essa ideia, afundar ela no coração do povo, ele cita no verso 25, ele diz assim: aqui ele está falando de Moisés, pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Aqui ele está se referindo ele está se referindo de que quando Moisés havia interrompido ali, um maltrato a um cidadão hebreu, matando um egípcio. Depois, no dia seguinte, havia 2 hebreus brigando. E aí Moisés foi em direção a essas pessoas e disse: irmãos, não briguem. Não faz sentido essa confusão no meio de vocês. E aí aquele que havia iniciado a confusão perguntou para ele: acaso quem foi que fez você juiz entre nós? Por que você acha que você pode ser nosso líder? Quem foi que disse para você que você deve estar governando sobre nós? Você tem a intenção de me matar como você matou ao egípcio ontem? Percebe esse padrão de rebeldia aqui? Moisés, diz aqui Estevão, acreditava que os seus irmãos compreenderiam que ele havia sido escolhido. Não estava óbvio? Afinal de contas, ele foi preservado num período onde as crianças estavam sendo mortas. Ele foi levado para ser um filho da filha de Faraó. Foi criado no Egito. Foi instrumentalizado com diversas ferramentas para que pudesse governar o povo de Deus. Manteve sua aliança com o povo de Deus através da sua mãe. Ele ouvia a palavra de Deus, era ensinado pela palavra de Deus, e ele já tinha clareza aqui, ainda enquanto príncipe no Egito, que ele seria o libertador do seu povo. E ele achou que o povo de Deus entenderia, mas este povo não entendeu, esse povo não reconheceu que Deus estava falando para eles através de Moisés, que Deus estava usando Moisés para salvá-los. Diz o verso 25, eles não entenderam, não compreenderam, não discerniram. E o profeta Isaías já disse no capítulo 1, a jumenta conhece o seu possuidor, o boi, a voz do seu dono, mas o meu povo não conhece a minha voz, diz o Senhor.
É exatamente o que está acontecendo no tempo de Moisés. O povo ignorava, desconhecia a voz de Deus. E lá, um pouco mais à frente, nós vemos nos versos de número 35, cheguemos lá, no verso de número 35, do capítulo de número 7. Diz assim: este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado. Esse Moisés que veio libertar o povo é o mesmo Moisés que tinham rejeitado, com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. E olha que coisa curiosa. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no. Percebe aqui o padrão se repetindo? Deus havia dirigido-se ao seu povo através de José, mas rejeitaram. Deus, portanto, escolheu um novo líder, Moisés. E não apenas havia escolhido Moisés, mas Moisés já havia realizado diversos milagres e sinais, pelos quais havia retirado o povo do Egito. Mas muito embora eles já os houvesse tirado do Egito, olha o que diz o verso 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no. Percebe o que vemos aqui? Essa rebeldia manifestada na resistência à liderança estabelecida por Deus. Um padrão estabelecido aqui. Que padrão? Esse povo é sempre um povo rebelde. Um povo que sempre resiste à voz de Deus através daqueles a quem Deus escolhe para lhes falar. Um povo que sempre pergunta: como disse Miriam, né? Acaso Deus só fala a Moisés? Não somos nós profetas também, né? Miriam, Datã, Corá e Abirão, toda essa galerinha aí, né? Daquelas sedições e rebeldias que nós vimos acontecendo lá no caminho à terra prometida. Este é um padrão, tá? Além da rebeldia, há dois aspectos aqui da rebeldia, preste atenção. O primeiro que eu falei é a rebeldia se manifestando através da resistência à liderança que Deus estabeleceu. Mas não há apenas a rebeldia se manifestando desse jeito. Há uma rebeldia que se manifesta estabelecendo ídolos para se governar a Deus, ao invés de se submeter a Deus. Aqui fica um pouquinho mais difícil de entender, então fica comigo aqui, preste atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a nossa rebeldia a Deus é uma rebeldia velada. O que é uma rebeldia velada, pastor? Não é algo tão claro assim, como dizer: eu não vou ouvir a minha liderança, eu não ouvirei a palavra de Deus. Às vezes a rebeldia é uma rebeldia que ela é uma rebeldia maquiada, né? Uma rebeldia que recebeu retoques ali de batom, de o que mais? O que usa na maquiagem aí, para a mulher ficar um pouco diferente, mais bonita e aceitável? Base, o que mais? A rebeldia tem base, a rebeldia tem batom, a rebeldia tem o que mais? Sombra, o que mais? Não parece rebeldia. Tem até uma cara bonitinha, mas é rebeldia. E qual é essa rebeldia que Estevão falará, de que ele falará? A idolatria. Idolatria. E o que é idolatria, irmãos? A idolatria é criar imagens de Deus. É moldar Deus a uma imagem. É conformar Deus à sua vontade. É, ao invés de ouvir Deus que repreende você criar uma imagem de Deus que seja uma imagem mais aceitávelzinha, uma imagem mais bonitinha, maquiadazinha, uma imagem mais conformizada a você. Ixi, vou botar aqui, senão eu vou derrubar. A você. Isso é a idolatria. Tem gente que acha que idolatria é dobrar-se diante da imagem de um outro Deus. Isso não é idolatria, isso é adorar falsos deuses. Tá, irmãos? Há dois pecados fundamentais que nós temos lá nos 10 mandamentos. O primeiro deles é... Espero que você não erre não, irmãos. Já falei isso aqui algumas vezes, né?
Qual é o primeiro dos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo? Isso aqui, irmãos, é o pecado de adorar a falsos deuses, tá? Mas há uma outra forma de rebeldia contra Deus. E essa outra forma de rebeldia é a idolatria. E o que é idolatria, irmãos? Fazer imagens do próprio Deus, tá? Fazer imagens de Deus. E o que é fazer imagens de Deus, queridos? É quando nós conformamos Deus, é não apenas quando nós erigimos, né, como fizeram os israelitas. Daqui a pouco eu vou ler esse trecho aqui, né? Eles lá no deserto fizeram a imagem de um bezerro e disseram: esse é o Deus que tirou a gente do Egito. Mas preste atenção, o que é criar uma imagem de Deus, queridos? Criar uma imagem de Deus é quando nós não queremos nos sujeitar a Deus como Ele é, em sua força, poder, soberania, entende? E nós criamos uma ideia de Deus, diferente daquela que é Ele próprio. Nós estamos criando ídolos quando nós desfiguramos Deus, quando nós amoldamos Deus à nossa vontade, quando nós submetemos Deus à nossa forma, quando nós dizemos: o Deus que eu creio tem de ser assim. Entende isso? Isso é idolatria. E essa rebeldia do povo, ela é expressa também em idolatria. Observe o que diz o finalzinho do verso 39 e o verso de número 40. Aqui, Estevão nos mostra como essa rebeldia se manifesta em idolatria. Olha o que diz: e em seu coração voltaram para o Egito, disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Então preste atenção, deixa eu te dizer o que aconteceu. Isso aqui aconteceu o seguinte: Moisés havia dito ao povo: não saiam daqui. Deus me ordenou subir até o monte. Ele vai aparecer no monte, e lá em cima Ele me dará as palavras que eu tenho de trazer a vocês. E eles viram toda essa manifestação. O monte foi cercado de nuvens terríveis, o monte tremeu com a presença de Deus. Havia ali, muito provavelmente, alguma erupção vulcânica em algum lugar daquele monte, porque fumaça subia, um calor subia, raios e trovões estavam ali, e Moisés subiu lá para cima do monte. E qual havia sido a palavra de Deus ao povo, através de Moisés? Me esperem aqui, não saiam daqui, não importa quanto tempo vocês tenham de esperar. Mas o que o povo disse? Eu não quero obedecer a Deus não, tá bom? E eu não vou dizer, eu não vou obedecer a Deus. Eu vou dizer o seguinte: o meu Deus, me disse para sair daqui. Eles disseram: esse Moisés, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Muito embora Deus tinha dito a eles para que eles esperassem, o que eles disseram? Não, vamos fazer o seguinte, Arão: nós vamos criar uma imagem de Deus, o Deus que nos tirou do Egito. E esse Deus irá diante de nós. Nós vamos pegar esse ídolo e ele será carregado por nós, e aí nós poderemos sair daqui. Ou seja, nós vamos criar um Deus conforme a nossa vontade, que se submeta ao nosso querer, a quem nós não devamos obedecer como Ele nos ordenou, e esse será o nosso Deus. Fizeram de Yahvé a imagem do Senhor Deus, a imagem de um bezerro, e a este bezerro começaram a adorar. Deixa eu te explicar uma coisa: isso é mais comum do que você imagina. O quê? Idolatria. Criar uma imagem de Deus que não corresponde a Deus de fato. Criar uma imagem de Deus que não seja o próprio Deus. Dizer a alguém uma coisa completamente oposta do que Deus disse e dizer: não, essa palavra é de Deus. É Deus que está dizendo isso. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Isso é mais comum do que você possa imaginar na história do povo de Deus. O povo de Deus perverter o Deus revelado na Escritura e criar para si imagens de falsos deuses, chamando-o de Senhor. É um povo que
submete Deus a si. E aí deixa eu te explicar por que o povo faz isso, tá? Esse é um mecanismo de rejeição de Deus que tem a aparência de piedade, mas é idolatria. É o mecanismo da religião. É o mecanismo da religião. Ele tem a aparência de piedade. O povo não fez uma imagem? Fizeram uma imagem. Fizeram festas diante da imagem. Apresentaram sacrifícios diante da imagem. Mas aquela imagem não correspondia ao Deus que os havia libertado do Egito. E exatamente por isso é que isso é idolatria. Qualquer coisa que tenha o nome de Jesus, pareça Jesus, tenha o cheiro de Jesus, mas que não sejam segundo as palavras de Jesus, será um ídolo. Qualquer Deus que você sirva, que não encaixe você em suas palavras, mas que ao invés disso, você o encaixe na sua vontade, esse é um falso Deus, que talvez você o esteja chamando de Jesus. Percebe o que a idolatria faz? Ela pega Deus e encaixa Deus na sua vontade, ao invés de nós nos submetermos a Deus como Ele é. É assim que são os ídolos, né? E as imagens de quaisquer deuses. Por que fazem imagens de deuses, queridos? Porque aí você pode fazer igual se fazia, vou pegar uma imagem aqui para você lembrar, né? Facilmente, para você capturar a ideia. O que se fazia no interior quando a mulher queria casar? Ela já estava avançada em idade. Ela fazia o que com a imagem de Santo Antônio? Põe a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Para quê? Você está submetendo o ídolo a você. É a sua vontade que deve ser cumprida. Percebe o que é idolatria? Idolatria é você submeter Deus a você. Não é você se submeter a Deus, é você submeter Deus a você. Um Deus segundo sua vontade, um Deus de drive-thru. Que você passa lá no drive-thru, sabe quando você vai a McDonald's? No drive-thru, você passa lá e diz, não, o Deus que eu quero tem que ter bacon, tem que ter tomate, mas tira aquele molho picante, porque eu não gosto de molho picante. Molho picante é para outras pessoas, percebe? E aí sai um Deus segundo a imagem do possuidor, e que seja barato, né? Que não seja muito caro, né? Que seja barato esse Deus, né? É assim que as pessoas criam ídolos, e é assim que o povo de Deus faz frequentemente. Cria ídolos e adora outras coisas no lugar de Deus, embora com o nome de Deus. E quando a gente vê isso? Quando o povo de Deus não se submete à palavra de Deus. Deus diz, siga por aqui, mas o povo diz, não, o Deus que eu quero seguir, Ele deixa que eu siga por ali. Já viu isso? Deus diz, me obedeça assim, e o povo diz, não, o Deus que eu quero seguir, deixa que eu desobedeça umas dessas coisinhas, não tem problema se eu desobedecer essas coisinhas. É um Deus segundo a sua imagem, você chama Ele de Jesus, mas Ele é um falso ídolo. Entende isso? Há uma fala muito profunda de Irineu de Lyon, no livro Contra Heresias, escrito lá pelos idos dos anos 170. Ele mostra uma imagem muito bacana, eu gosto dessa imagem que ele usa. Ele diz assim, os gnósticos chamam o seu Deus de Jesus, mas na verdade sabe o que eles fazem? Eles desenham a cara de um cachorro e dizem, esse é Jesus. É basicamente disso que está falando Estevão aqui. Criaram ídolos de Deus. Eu não me submeto a Deus, é Deus que se submete a mim. E isso é auto-engano e desvio. O indivíduo que está vivendo desse jeito, que está ouvindo a palavra de Deus, chamando, e ao invés de responder em arrependimento e conversão, ele diz, não, mas o Deus que eu acho que existe, o Jesusinho bonitinho, cheirosinho, fofinho, que está aqui na minha mente, Ele não vai me pedir essas coisas não. E aí você vai criando seu ídolo, chamando esse ídolo de Jesus. Isso é auto-engano. Isso é o Deus do drive-thru, segundo o pedido de quem está pagando, e que seja barato, né? E que seja barato. É assim que os homens pedem. Deu para entender o que Estevão está falando? Né? Vocês estão, assim como os pais de vocês estão levantando ídolos de Deus. Não o estão seguindo como Ele ordenou que vocês o seguissem. E ainda temos Estevão dizendo que essa rebeldia se manifesta também no apego à casca da religião, aos símbolos, sem conhecer as realidades.
Isso aqui é o que a religião faz, né? A religião, ela se manifesta nesses dois aspectos aqui. O indivíduo rejeita Deus, verdadeiro, e suas palavras, e cria ídolos. E ele ainda, para ficar um verniz mais religioso ainda, ele ainda se apega a algumas questões que não têm importância, não são lá importantes, mas ele se apega a elas para mostrar uma aparência de piedade, né? E é exatamente o que Estevão vai criticar aqui. Lá nos versos 44 a 49, ele vai dizer o seguinte: no deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E aqui ele está citando Isaías. Isaías diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por que Estevão está falando isso? Porque eles haviam acusado Estevão, que Estevão havia dito que o templo seria destruído. E Estevão vai falar para eles: cara, vocês estão se apegando a umas coisas que não fazem sentido. A própria palavra de Deus já nos havia dito que Deus não pode ser contido por mãos humanas. Vocês não apenas são rebeldes em não se submeter à liderança que traz a vocês a palavra de Deus. Vocês não apenas são rebeldes, porque vocês criam uma imagem de Deus conforme sua vontade, para não se arrependerem. Mas também vocês são rebeldes, porque ao invés de se apegarem ao que importa, vocês estão criando essas questões aqui ao templo de Deus. Você está dizendo que Deus vai destruir seu templo, mas a própria palavra já diz para nós, é a palavra de Deus que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus já havia dito isso ao seu povo. E você está apegado a essas questõezinhas aqui? Você acha que isso faz alguma diferença diante de Deus? Pensemos aqui alguma questão parecida, né? A gente se apega às vezes a algumas questões muito externas, muito aparentes, com forma de piedade, né? Para dar um verniz de religiosidade, né? De piedade. Mas lá no fundo, estamos rejeitando a palavra de Deus e a sua liderança, estamos fazendo ídolos, e estas outras coisas só servem para maquiar a nossa falsa espiritualidade. Não foi o que aconteceu com os fariseus? Não é verdade? Os fariseus faziam questão de vestir roupas que mostrassem piedade, de orar na frente de todo mundo para que todo mundo os visse. E Jesus diz para eles: vocês estão negando as coisas que mais importam. Misericórdia. Misericórdia. Vocês estão negando isso. E aqui a gente vê, obviamente, também em nossos tempos e na história da igreja, às vezes a igreja se perdendo nisso. A igreja se apegando a questões assim, sabe? Tinha tempo, por exemplo, que mulher não podia tirar o quê? Depilar, né? Mulher não podia depilar, gente. E quem se depilasse era excluído da igreja. As coisas que a gente olha e fala: de onde é que tiraram essas coisas, né? De onde tiraram essas coisas, irmãos? Me lembro que uma vez, eu fui desse tempo ainda, tá? Não sou tão velho, mas eu passei por isso, né? Eu já servi igrejas que tinham esses apegos, por exemplo. E eu me recordo que uma vez, o meu pastor tinha acabado de assumir uma igreja, eu tinha 17 anos de idade, e eu estava sentado no púlpito. Naquela época a liderança sentava no púlpito, né? E um camarada pegou o microfone e começou a pregar ali, né? Para as irmãs não cortarem a ponta do cabelo, né? Eu fiquei agoniado, falei: meu Deus do céu, esse cara pregando aí, não cortar a ponta do cabelo, né? E esse negócio todo. E aí, quando acabou a mensagem, ele disse: se alguém tiver alguma coisa para falar, eu falei: opa, me dá o microfone aqui, peguei o microfone, né? A parte B do versículo que ele leu dizia o seguinte, né? A parte A dizia: não aparás as pontas do seu cabelo. E a parte B do versículo dizia: e nem cortarás a tua barba. Aí eu falei para eles, irmãos, os irmãos realmente acreditam que as mulheres não podem cortar a ponta do cabelo? Então os irmãos não podem fazer a barba. E naquele tempo nem podia usar barba, né? Na igreja, né? Todo mundo andava de rosto lisinho, né? Enfim, percebe que a igreja às vezes se apega a umas coisas inúteis, idiotas, que não tem nada a ver com a fé de verdade, só tem um verniz de piedade, mas as coisas mais importantes, que são ouvir a voz de Deus, obedecer-lhe e adorá-lo como ele realmente é, se rendendo, isso está fora da vida? Percebe? Percebe, irmão? Vou só trocar o microfone aqui rapidinho. Enquanto isso, ixi, já quebrou. Vamos lá. Obrigado.
som. E aqui então o que temos? Temos Estevão dizendo a este povo, mostrando a esse povo que a sua rebeldia se manifesta a partir dessas 3 condutas aqui. E então ele chega à conclusão que está nos versículos que nós lemos. E a que conclusão Estevão chega? O que Estevão diz ao povo? Olha o que diz o verso de número 51. Ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Dura palavra, não é? Povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos. Deixa eu te explicar o que essas palavras dizem lá na sua raiz, né? A palavra que aqui é traduzida por rebelde, ela literalmente quer dizer povo de duro pescoço, de pescoço duro. Como assim, povo de pescoço duro, pastor? Essa é uma expressão hebraica, né? Que está aqui no grego, mas ela é originariamente hebraica. A língua hebraica, ela fala das coisas de uma forma muito concreta, né? E a ideia de dura cerviz é o seguinte: cerviz é essa região aqui do nosso corpo, né? Região cervical, pescoço, coluna cervical, não é isso? O que é dura cerviz? O pescoço não se curva em reverência. O pescoço não se curva em submissão. O pescoço não se curva quando Deus fala. O pescoço não se curva diante de Moisés. O pescoço não se curva diante de José. O pescoço não se curva diante de Estevão. O pescoço não se curva diante de Jesus. O pescoço não se curva diante de Deus. Rebeldia. É disso que Estevão está falando. Embora Deus lhes esteja dirigindo a palavra através de seus líderes, através do próprio Cristo, o pescoço não se curva. Há uma resistência, uma obstinação, uma dureza de cerviz, um pescoço duro. Falta o render-se, o confessar-se, o arrepender-se. Se mantém na posição, sabe aquele que dobra a aposta? Dobra a aposta. Deus está chamando ao arrependimento e diz: eu vou te lançar no fogo do inferno se você não se arrepender. Então pode dobrar o fogo, triplica o fogo, quintuplica o fogo, mas eu permaneço na minha posição. Dura cerviz, falta de arrependimento. E ele também chama de, a nossa tradução aqui está obstinado, né? Mas literalmente aqui é incircunciso de coração e de ouvidos. E aí você vai lembrar comigo que a circuncisão foi um sinal de aliança que Deus havia dado a Abraão, para que Abraão fizesse com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. E a circuncisão era cortar a pele do prepúcio do homem, né? Depois você pesquisa o que é prepúcio aí, tá bom? Não vou falar com outras palavras não, para não ficar rude, né? Mas cortar a pele do prepúcio, do membro, né? De Abraão e dos seus filhos. Aquela circuncisão, cortar o pedaço dessa pele, era um símbolo de uma aliança que Deus havia feito com Abraão e com os seus filhos. Todos os hebreus, e depois, obviamente, todos os judeus, eles tinham essa aparência externa de aliança com Deus. Mas observe a fala de Estevão: incircuncisos no prepúcio? Incircuncisos nos seus membros? Não. Incircuncisos onde? De coração e de ouvidos. O que Deus está falando através de Estevão? Vocês não têm uma aliança com Deus no coração de vocês. Vocês não têm uma aliança com Deus no ouvido de vocês. O coração de vocês não está comprometido com Deus. Vocês até têm um comprometimento aparente e externo. Aqueles que olham para vocês de fora dizem: ah, esse é judeu, esse é um hebreu, esse tem uma aliança com Deus, ele se circuncidou. Mas Estevão está se dirigindo a estes que tinham uma aparência externa de aliança com Deus, e está dirigindo a eles e dizendo: vocês não têm realmente uma aliança com Deus no coração e nem no ouvido. Vocês não estão dispostos a ouvir a Deus. Fala comigo, fala Senhor. Canta bonito o hino, né?
Mas quando Deus fala, não, eu quero Deus segundo minha imagem, segundo minha vontade, segundo o meu desejo. O Deus do drive-thru, com cebola, mas sem molho picante, por favor. E barato, não quero pagar caro, quero um dia de promoção. Esse é o Deus desse povo incircunciso de coração. Dá para entender? Consegue entender isso? É isso aqui que Estevão conclui. Vocês são incircuncisos de coração, não têm uma aliança interior com Deus, não têm realmente um compromisso de ouvir a Deus. Os ouvidos de vocês estão incircuncisos. E por isso, vocês estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando ao Messias, vocês estão rejeitando a Deus. Dura palavra, não é verdade? Dura palavra de Estevão. E o Evangelho, às vezes, precisa ser apresentado assim mesmo, irmãos. Assim mesmo. Assim mesmo. O Evangelho precisa ser contundente assim mesmo. O Evangelho precisa sacudir assim mesmo. Precisa revelar os nossos falsos ídolos. Os falsos deuses a quem temos chamado de Jesus, mas que realmente não tem nada a ver com o Cristo da Escritura. E aí, eu quero dirigir-me então, hoje nós temos uma aplicação e por fim um epílogo, né? Um finalzinho ali. Eu quero dirigir-me primeiro a nós que somos cristãos. Ou pensamos que somos cristãos. Ou somos aparentemente cristãos. Deixe-me falar, por favor, retamente a você, duramente, mas em amor. Tá bom? Deixa eu perguntar. Deixa eu começar pedindo. Por favor, meu irmão, deixa de ser rebelde. Você percebe que a fala de Deus aqui, através de Estevão, é um chamamento a deixar a rebeldia? Você percebe que a fala de Estevão, embora dura, é uma fala de graça? Ainda há oportunidade aqui, irmão. Aqui ainda há oportunidade. Deus está dirigindo-se àqueles homens do Sinédrio ainda com oportunidade de salvação. Embora sejam palavras contundentes, são palavras de chamamento ao arrependimento. E Pedro havia usado as mesmas palavras duras alguns anos anteriormente, dizendo também aos judeus que eles haviam matado Cristo e que eles precisavam arrependerem-se. E esse chamamento de Estevão aqui é, sem dúvida nenhuma, um pedido: deixem de serem rebeldes. Será que vocês não percebem que vocês estão ignorando a voz de Deus? Você acha que Deus vai descer aqui pessoalmente para falar com você? Ele já fez isso. Por isso ele enviou José, por isso ele enviou depois Moisés. Ele depois envia seu filho, e depois continua enviando os apóstolos, depois envia Estevão. E deixar de ouvir a palavra de Deus, anunciada como verdade, e responder a ela, é ignorar a própria voz de Deus. Entende isso? Consegue entender isso? Você pode estar ignorando a própria voz de Deus. E a gente sabe isso quando a gente confronta o nosso comportamento com a Escritura. Eu vou dar alguns exemplos aqui, para que fique mais concreto para a gente, de como muitas vezes o nosso coração se apresenta rebelde. Por exemplo, quando o cristão negligencia a convivência no corpo de Cristo, o congregar, para aprender a seguir a Cristo, isso que é um mandamento da palavra de Deus. Quando o cristão diz: eu sou cristão sem a igreja, isto é o quê? Rebeldia. A palavra de Deus é que diz, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Você vai deixar a palavra de Deus para montar um Deus conforme sua imagem? Não, o Jesus que eu creio deixa que eu congregue na minha casa. Esse é o Jesus que você crê? Esse não é o Jesus da Escritura. Percebe, irmão? Entende isso? Que a gente vai criando ídolos, e a gente chama esses ídolos de Cristo, e Cristo não está nessas coisas. Um outro exemplo: quando você começa a descobrir que você foi
comissionado por Deus para pregar o evangelho do seu filho, e você ignora esse mandamento, como se não fosse com você, e nem sequer começa um processo de arrependimento e de confissão pela sua negligência, e vive como se Deus não estivesse chamando a você a pregar o evangelho, sabe o que isso é? Rebeldia. Talvez você ainda não tenha ouvido Deus chamar você, mas quando você ouve a palavra de Deus chamando você a você ser um testemunho de Cristo Jesus, e você trata isso como se isso não fosse com você, e você nem sequer começou a orar se pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pela minha dureza de coração, me perdoa pela minha negligência. Sabe que postura é essa, irmãos? Rebeldia. Imagine um pai que diz ao filho: filho, é o seguinte, ó, tá a louça aí para você lavar hoje, tá bom? Dá um beijo no filho, e diz ao filho: quando eu chegar, eu espero que eu possa fazer um excelente jantar para a gente, filho. A mãe, né, diz para a filha, por exemplo. E aí quando a filha chega, a mãe chega, está aquela zona na cozinha, está pior do que ela havia deixado. Está pior, ela sujou mais ainda. O que é isso? Rebeldia. Percebe que às vezes a gente não se vê rebelde? A gente não se vê. A gente desobedece frontalmente a palavra de Deus. Nós que somos chamados um povo que tem uma aliança com Deus, mas continuamos na nossa conduta e não reconhecemos essas coisas como rebeldia. Vou dar mais alguns exemplos, é claro que não dá para ser exaustivo aqui, né? Quando Deus está chamando sua igreja local a certos compromissos, a assumir posturas de vida cristã, ao discipulado, a seguir a Cristo como um discípulo de Jesus, mas você continua como uma criança de 3 anos, sem compromisso nenhum. Tem cristãos que eles parecem uma criança de 3 anos na igreja em que congregam, né? É claro que, tudo bem, tem alguns que ainda têm 3 anos de fé mesmo. E quando eu digo 3 anos de fé, não é 3 anos de conversão, de data de conversão. Algumas pessoas que se converteram recentemente mesmo, e ainda são crianças da fé. A gente tem que ter paciência com esses irmãos e deixar que eles cresçam. Mas há cristãos que já têm uma longa jornada de fé e não se comprometem com o corpo de Cristo, com aquilo que Deus está fazendo por meio do seu corpo na igreja. E ele ouviu, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, que a palavra de Deus nos diz, é a Bíblia que diz, que o corpo de Cristo, cada um cumprindo o seu papel, sendo dirigidos pelos seus líderes, produzirão fruto, e assim o corpo de Cristo cresce. Ou seja, cada um de nós assume uma responsabilidade. Achei bonitinho esses dias aqui que um dos nossos adolescentes, né, estava fazendo 18 anos e começou a se preocupar com muitas coisas, a responsabilidade chegando, né? Temos outro irmão cuja esposa está grávida, depois vocês vão saber da notícia aí, que começou a pesar no coração: caramba, eu vou ser pai. O que é isso, irmão? Senso de responsabilidade. Entende isso? Mas quando eu faço parte do corpo de Cristo e eu não tenho um senso de responsabilidade com o corpo de Cristo, que é a igreja, isso é o que, irmão? Isso é o que? Rebeldia. Entende isso? É simplesmente isso. Rebeldia. Ou quando, por exemplo, você está vivendo uma crise no casamento, e ao invés de você se submeter em obediência à palavra de Deus, e ao invés de buscar conciliação, um caminho de misericórdia, você ignora que o que Deus uniu não se deve separar. E aí o que você faz? É incompatibilidade, pastor, tá bom? Nós somos incompatíveis, nós vamos separar porque somos incompatíveis. O que é isso, irmão? Rebeldia. É claro que, tudo bem, a Escritura vai nos dizer que em algumas circunstâncias é possível a separação, tá? Mas são muito específicas. A regra é o que, irmãos? O que Deus uniu, não separe o homem. Eu vou te dizer uma coisa de prática da vida, tá? Se você se separar por motivos que não sejam legítimos, segundo a Escritura, e são pouquíssimos, você vai estar minando o seu crescimento pessoal, e no próximo relacionamento, quando você chegar numa crise semelhante, o que vai acontecer? Separar-se de novo. E o ignorar a palavra de Deus, que diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então preste atenção, eu poderia falar de inumeráveis coisas aqui, né?
quando você ignora o caminho que a sua liderança, que Deus constituiu, está dando ao corpo de Cristo para seguir, e você não faz parte daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, isso é rebeldia. Enfim, é uma infinidade de coisas aqui. Tudo aquilo que nós reconhecemos da palavra de Deus, e que nós sequer nos colocamos diante de Deus para suplicar misericórdia. Senhor, tem misericórdia, eu tenho falhado nisso, eu preciso mudar nisso, Senhor. E ao invés disso a gente diz, não, meu Deus, deixa que eu siga de outro jeito. Isso é rebeldia, isso é idolatria. Você está imaginando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Você está dando de ombros a Cristo. E isso está fazendo que sua conduta, a minha conduta, sejam condutas de rebeldia diante de Deus. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender? E o rebelde, dentro do povo de Deus, ele até parece um cristão, mas na verdade ele é incircunciso de coração, tá? Ele é incircunciso de coração. Ele continua dizendo que segue a Cristo, continua dizendo que ama a Cristo, mas do seu jeito, segundo os seus parâmetros, desobedecendo aos mandamentos que ele quer e obedecendo apenas àqueles que ele acha confortáveis e fáceis, sem se posicionar diante de Deus em arrependimento. E por isso somos chamados a nos confessarmos a Deus. Deu para entender? Aos não cristãos, você que ainda não é cristão, você que ainda não se converteu a Cristo Jesus, não tem uma aliança com Cristo, mas você vai à Escritura e você está ouvindo que Deus veio ao seu encontro, e você está ouvindo que há um Salvador por meio de Jesus, você percebe que há um brilho especial no Evangelho, mas ainda assim você continua preguiçoso em buscar conhecer a Deus, porque você ama mais o pecado do que ao próprio Cristo. Se você ama mais o pecado que a Cristo, se você tem medo de se achegar a Deus, porque você percebe que terá de deixar muitas coisas, as quais você ama mais que a Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, não permaneça nessa rebeldia. Por favor, se arrependa. Quando Deus nos confronta pela sua palavra, revelando que nós amamos mais as trevas que a luz, que nós estamos deixando de lado Cristo pelas coisas que esse mundo dá, é porque Ele está nos chamando ao arrependimento. Quando você tem medo de deixar a tradição de seus pais, embora ouça que Deus está chamando você pela sua palavra, a fazer uma aliança com Cristo, mas você prefere a religião e a tradição dos seus pais para satisfazer a sua consciência ou a consciência dos seus familiares, você também está em rebeldia. Importa obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. Se arrependa, ainda há tempo. Pastor, minha família é católica, eu não sei como minha mãe vai me receber, não sei como, não interessa como ela vai te receber. A quem você ouvirá? A Deus ou a sua mãe? Quem você acha que julgará você no último dia? Contra quem você acha que você está sendo rebelde? Deixa a dureza de coração. Deixa o apego a essas tradições. Isso é rebeldia contra Deus. Deus está se revelando a você. Deus está revelando que Cristo te ama, que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar você, e você está pegado às tradições. Será que você vai crucificar Estevão, vai apedrejar Estevão também? Será que você vai querer gritar para não ouvir a voz de Deus, como fizeram essas pessoas que estavam aqui ao lado de Estevão? Quando Estevão termina esse sermão, qual foi a resposta da Assembleia, irmãos? Qual foi a resposta do Sinédrio? Foi arrependimento? Foi conversão? Não. Eles ficaram furiosos. A Bíblia fala que eles rangiam os dentes. Sabe, igual menino pequeno? Taparam os ouvidos e começaram a gritar, né? Para não ouvir a Deus, para ignorar a voz de Deus. Começaram a gritar igual criança birrenta. E tem gente que é birrento. Aqui a dura cerviz não se curva, é birrento, resistente. Deus fala 1, 2, 10, 100 vezes e continua na obstinação.
adorando falsos deuses, recusando a palavra de Deus, recusando a liderança que Deus constituiu, amando mais as tradições, querendo estar confortável em seus pecados. E Estevão foi apedrejado. Falaremos mais sobre isso semana que vem. Que postura é essa, irmãos? Isso é uma postura de rebeldia e loucura. Pelo amor de Deus, volte à sensatez. Analise o que a palavra de Deus diz. Não ignore, não grite contra a palavra de Deus. Não importa se você fala mais alto. Não é quem fala mais alto que tem a razão. A palavra de Deus é a verdade. Ainda que você grite contra ela, ainda que você tenha muitos argumentos, ainda que você tenha muita sabedoria para tentar desconstruir a palavra de Deus, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Você está como um louco que se lança do precipício, dizendo, eu sou uma borracha, eu vou quicar. Você não vai quicar não, você vai se espatifar, entende? Você vai se fazer em pedaços ao chão. Não se lance contra Deus, saltando de um penhasco. Arrependa-se e creia. Amém? Que o Senhor Deus possa nos ouvir hoje dizendo misericórdia, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim que tenho ignorado a sua palavra. Sua palavra que tem vindo em minha direção, sua palavra que o Senhor tem usado seus líderes. Tenho ignorado os líderes que o Senhor tem usado, tenho ignorado a tua palavra pregada, Senhor. Tenho ignorado a tua palavra. Quantas coisas o Senhor tem me dito e eu continuo rebelde. Comece a se confessar hoje, por favor. Comecemos a nos confessar hoje. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho criado falsos ídolos. Sua palavra diz uma coisa, mas eu digo, eu quero de outro sabor, Senhor, tá bom? Confesse-se, diga, Senhor, me ajuda a render meu coração endurecido à tua palavra. Por favor, traga à memória agora as coisas que a palavra de Deus tem dito a você e que você tem ignorado. E você tem dito, não, Deus não se importa com isso, não. Hoje, comece a orar por isso e fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? E por favor, se você não está em Cristo ainda, se você não o conheceu como seu Senhor e como seu Salvador, não ignore a palavra de Deus chamando você a deixar as tradições e arrepender-se e crer. Só há salvação no Cristo da Escritura, pelo sangue dele, pela morte e ressurreição dele, só nele. Suas tradições só vão levar você a uma vida de aparência, mas no final das contas você será julgado por Deus e a sua incredulidade levará você a juízo diante de Deus. Arrependa-se e creia em Cristo. Coloque-se em pé, curve sua cabeça. Oremos, pedindo ao Senhor misericórdia. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala. As tuas palavras estão registradas nesse livro. Obrigado porque o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Moisés, e nos últimos dias o Senhor falou por meio do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Nós temos ouvido tua palavra, obrigado pela tua palavra. Nós amamos tua palavra. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque muitas vezes, embora a amemos, nosso coração pecaminoso tem ignorado a tua palavra. A tua palavra nos tem dito muitas coisas, e nós a temos ignorado, Senhor. E temos feito de conta que podemos ignorar a tua voz. E temos criado ídolos, acreditando que o Senhor, ou um Deus que nós criamos na nossa mente, não se importará com essas coisas que temos ouvido da tua palavra. Tem misericórdia de nós, por favor, Senhor. Tem compaixão de nós. Eu te peço que nessa noite o Senhor permita que haja sensatez em nosso coração. Que nós nos confessemos e nos arrependamos diante de Ti. Que nós possamos ouvir que o Senhor nos está chamando a Cristo, a ouvi-lo, vê-lo, responder a Ele em obediência. Que as coisas que o Senhor nos tem dito, nos chamando a respondermos a Tua palavra, a sermos testemunhas de Cristo, a sermos discípulos de Jesus, que nós assumamos esses compromissos com verdade. Se nós temos assumido um discipulado
pobre, se nós temos apenas tido uma aparência de discípulos, sem de fato seguirmos a Ti com entrega, perdoa-nos, eu te peço, Senhor. E permita que nós, ouvindo a Tua palavra hoje, nos rendamos em confissão a Ti. Eu te peço, permita que aqueles que estão presos em suas tradições, eles não se tornem escravos dessas tradições religiosas, mas que eles se voltem a Cristo, creiam em Cristo, se arrependam, confessem Cristo, batizem-se e se tornem membros do corpo de Cristo. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, a Tua palavra vindo ao nosso encontro, ela possa nos confrontar, para que não estejamos em rebeldia e em loucura. Dá-nos, por favor, obediência e sensatez. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor.